Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Para quem ainda não me conhece, sou a Adriana, sou a Adriana de Nanã, de Lea chamou Nanã, e tenho a grata felicidade de estar mais uma manhã de quinta-feira, a nossa primeira quinta-feira juntos no ano de 2021. Bom, como eu expliquei em 2020, em vários dos nossos programas, eu gosto de sempre começar os nossos programas agradecendo. Mas antes da gente agradecer a lista de amigos, todos que estão aí, hoje vocês veem que estamos num lugar diferente. Eu sempre tive vontade de gravar, de conversar com vocês em praças, assim, no mundo, né? Porque muito do que a gente conversa, das ideias que a gente troca, são para as práticas no mundo. E hoje eu não estou em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, estou tomando todos os cuidados, achei um cantinho aqui que eu podia conversar com vocês sem máscara. E eu espero conseguir em 2021 vários espaços assim aberto para que a gente possa trocar, para que a gente possa conversar e discutir um pouquinho mais, aprender um pouco mais sobre as culturas de matriz africana. Porque é muito difícil a gente ficar sempre no mesmo lugar, né? Independente da Covid, independente do coronavírus e tudo mais, de todos os cuidados que a gente deve tomar, que eu acho fundamental. Nós estamos aqui no começo do ano ainda com muita gente morrendo no Brasil. A necropolítica, nessa política da morte, continua firme e forte, infelizmente, no nosso país, com todo o nosso desgoverno e tudo mais. Mas, ainda assim, a gente pode, de alguma forma, sair de dentro da nossa caixinha, seja mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, para que a gente possa se alimentar um pouco, tá bom? Bom, e eu quero agradecer, como todos os programas também, aos amigos queridos, a todos vocês que participaram, comentaram do programa anterior. Nós estamos naquela série falando sobre Ori, a cabeça. E eu quero agradecer a Heloísa Prieto, minha querida amiga, uma amiga mesmo querida, que foi um presente do Paz e Bem na minha vida. Quero agradecer Josi Nogueiros, tem Elisa Mendonça, Edinalda Naí, Neurandir Brito, Sônia Afonso, que inclusive elogiou meu cabelo, que eu estava de cabelo solto no último programa, né, que inclusive eu estava ainda no meio da obra em casa, achei um espacinho para conversar com vocês, não sabia nem onde é que estavam todas as coisas. E é muito legal essa participação de vocês perceberem os detalhes, né, nos nossos programas. A Márcia Queiroz também, amiga querida, Dirceu Hort, Lúcia Assis, Magda Mendes, Tânia Gonçalves, o André que está sempre com a gente, e todos, todas e todes que comentaram, que curtiram, que deram sugestões, que me desejaram Feliz Ano Novo, Feliz Natal também. Eu desejo a todos, todas e todes que tenhamos um 2021 abençoado. Olha, temos outras aves hoje, além do periquito lá em casa, né? Participando hoje do nosso bate-papo. Bom, continuando sobre Ori, vamos falar sobre Ori. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, nós ainda estamos falando sobre Ori, né? Baseado no livro de Pai Márcio de Jagum, no livro Ori, a cabeça como divindade. Hoje eu não estou com ele aqui fisicamente, que eu tenho ele também como e-book, né? Quem tiver interesse também pode adquirir como e-book. E hoje a gente vai falar sobre duas coisas, Ori Odé e Ori Nu.
né? Diz que Ori Odé é aquele, inclusive, não se preocupem muito com a pronúncia, eu mesma, a gente fala em português, eu não sou versada em Yorubá, tá certo? E eu acho que essa não é a questão principal para a gente aqui hoje. Mas voltando, Ori Odé seria a cabeça física, a caixa craniana, né? E tudo o que temos aqui fisicamente que a gente pode tocar. E Ori Nu seria essa cabeça espiritual que a gente dialoga aqui, que a gente troca. E aí até ele diz assim, logo se Ori Odé é a caixa craniana e tudo que ela concerne, é o Ori Nu, a verdadeira sede imaterial da personalidade do indivíduo, é o que o Pai Márcio diz. E aí eu achei importante trazer esse pequeno detalhe hoje para a gente começar a diferenciar, né? Porque as tecnologias da matriz africana, a gente fala da espiritualidade, a gente dialoga sobre ancestralidade, fala sobre o imaterial, mas a gente fala muito mas tudo isso ligado ao material, a gente está muito ligado ao concreto, né? Todas essas reflexões não são totalmente abstratas. Então achei legal de trazer isso para a gente hoje. E também para a gente aí poder falar sobre Ipori. Aí eu vou ler uns trechos desse capítulo que Pai Márcio fala sobre Ipori, tá? O Ipori é o elemento etéreo que constitui o Orino, simbolicamente relatado como massa modelada por Adjalá. Lembra que eu falei de Adjalá, aquela qualidade de Oxalá que modela nossos oris, né? Que modela a cabeça de cada um de nós, que a gente escolhe antes de nascer. Aí o Ipori simboliza a energia advinda diretamente de nossos ancestrais. Essa energia é ligada à nossa cabeça, Ori, ao nosso Eledá, o nosso guia ancestral, né? O nosso Eledá, e ao nosso destino, o Odu, que são os nossos caminhos. E o Ipori está ligado a tudo isso. O Ipori não é um ente indivinizado, mas funciona como uma partícula de hereditariedade que impõe sua marca na personalidade, na vida, na saúde e, portanto, no destino de cada ser. Uma espécie de DNA espiritual. Eu achei muito legal isso. Por ser imaterial, após a morte da pessoa, o Ipori se desprende e acompanha o Ori Nu em sua trajetória. Lembra que a gente falou em outros que o Ori é o único, inclusive tem um Itã que eu já contei para vocês, né, um mito de que todos os orixás foram consultados, quem nos acompanharia depois da morte, e todos eles disseram que iriam com a gente até uma parte, mas depois teria que seguir seu caminho, nos deixar. E Ori não, Ori é o único que nos acompanha, inclusive depois da morte. E Ipori, ele preenche esse espaço, ele vem junto, mesmo quando a gente se desprende dessa vida material, desse projeto aqui, né? O Ipori é a peça fundamental ao conceito de Ori Nu, do Ori espiritual, considerando-se que o Ori Nu seja a essência do psiquismo e que este seja composto pelo material acumulado por aquele ser através das encarnações e dada herança de seus ancestrais, Ipori. O conceito de imortalidade brota a partir desse conceito de Ipori, para nós Yorubá. O homem se torna imortal à medida que se perpetua na essência de seus descendentes. Entender Ipori como uma linha que liga o ser e seus ancestrais até os seus descendentes. Isso faz parte de um forte conceito da cultura Yorubá. Contudo, em nenhum momento o reconhecimento de Ipori como herança ancestral exime o homem de sua responsabilidade. Antes, pelo contrário, reforça que a pessoa deve valorizar
os elementos que herdou para aperfeiçoar-se, esmerando o seu próprio caráter. Por que eu achei muito importante a gente falar sobre Ipuri? Primeiro que na cultura, nessa tecnologia trazida pelos Yorubás, no culto do Ori, a gente entende fisicamente, biologicamente, essa herança, né, a questão hereditária, essa ligação ancestral. Eu estar ligado aos meus avós, aos meus pais, que estão ligados aos meus avós, que estão ligados aos meus bisavós e por aí vai. Mas tem nesse conceito espiritual também, onde Ipori, ele traz esse registro, ele traz esses elementos. Diz que quando a Djalá modela o nosso Ori, né, e aí quando o Olodumare sufla, né, seu Emi em a nossa vida, no nosso corpo para que a gente viva, ele traz toda a massa que é constituída no nosso corpo, ele é feito a partir da base dos elementos dos nossos ancestrais, para que a gente traga esse registro, inclusive na espiritualidade. E aí, onde eu acho interessante, né, a gente refletir sobre isso, por várias questões, ainda mais no nosso primeiro encontro do ano. Não existe amanhã sem o ontem. Em todos os nossos erros, os nossos acertos do ontem, é o que faz com que a gente seja o que é hoje. E tudo isso nos dará elemento e força, e estrutura, valores, entendimento para aquilo que a gente vai construir no futuro. É simples assim. Mas isso também não vem do nada. Nós também resgatamos e trabalhamos, existimos, né, a partir da história daqueles que vieram antes de nós. Todos os erros e acertos dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós e por aí vai. Então, por que eu estou trazendo isso? Ipori, ele lembra a gente da nossa imortalidade. Porque como a partir do momento que eu cultuo meus ancestrais, que eu honro meus ancestrais, e não estou falando só de Nanã, da divindade, do meu ancestral divinizado, do orixá que reina no meu corpo. Eu estou falando de honrar todos aqueles que vieram antes de mim, de procurar dar sempre uma boa palavra, de procurar fazer sempre o meu melhor possível, honrando a palavra da minha mãe, honrando a palavra do meu pai, independente dos erros e acertos deles. E a mesma coisa dos meus avós, dos meus bisavós. Quantas vezes, quanto mais velha a gente vai ficando, sempre tem uma ave cantando, né? Ou se manifestando nos nossos programas. Eu não sei o nome dessa que está aqui, mas ele também está palpitando no nosso programa. Sempre que eu estou numa ação, e quanto mais velha eu estou, sempre que eu estou me relacionando com o mais novo, seja um ente carnal ou não, eu sempre vou lembrar dos meus mais velhos. Sempre me lembro dos meus mais velhos. Era uma maritaca. Quantas vezes a gente não reproduz para os nossos filhos ou para os nossos netos aquilo que a gente ouviu quando era criança? E muitas dessas coisas que a gente ouviu quando era criança, os mais velhos que nos disseram, eles também ouviram quando era criança. Essa é a forma de manter a nossa imortalidade. Quantas vezes você não come uma coisa e fala, nossa, esse era o doce preferido da minha avó? Ou, poxa, meu avô sempre trazia esse doce para mim quando vinha me visitar. Às vezes é um alimento, uma comida, uma cor, um cheiro, um vento, às vezes, uma paisagem que te faz lembrar de quando você era criança, uma história que seu avô contou de quando ele era criança. Essa é a manutenção da nossa imortalidade. E aí, como eu me mantenho imortal? Para além da espiritualidade, né? Que vai me manter viva quando eu concluir meu projeto de vida aqui. Eu, pelos feitos, pelos nossos bons e maus feitos, cada vez que eu lembro da minha avó, ou do meu avô, ou da minha tia, dos meus mais velhos, de alguma história, eu conto isso, eu estou mantendo eles vivos. E cada vez que falarem de mim, vão me manter viva. E é por isso que Nanã hoje está viva em mim.
meu ancestral divinizado. E eu acho que nada mais importante, com tudo que o país está vivendo, com todas as mortes, todas as perdas que a gente está tendo e que infelizmente ainda teremos, é pensar, honrar a nossa ancestralidade, honrar a nossa história, honrar de onde viemos e principalmente honrar a terra que deixaremos. De que forma? Dando mais atenção àqueles que vêm depois da gente, tendo mais amor e mais carinho por aqueles que vêm depois da gente, seja um filho, seja um sobrinho, um irmão, um amigo. É a forma da gente melhorar esse mundo, da gente deixar um mundo melhor para aqueles que vêm depois da gente. Então, eu começo o nosso ano, nosso desejo, nosso feliz ano novo, honrando a nossa ancestralidade, pedindo bênção a todos aqueles que vieram antes de nós e que nos deixou sabedoria para a gente sobreviver, suportar e se fortalecer a partir de todas as coisas difíceis, duras que a gente está vivendo, apesar seja do governo, seja do Estado, seja da vizinhança, não importa. Não importa. E Pori está aí para isso, para nos lembrar, para trazer o registro daquela memória que às vezes nem você sabe de onde veio. Você lembrar de um chá, poxa, eu tô com dor de cabeça, acho que esse chá pode resolver. E você toma aquele chá e você resolve. Essa memória, e a memória que nós deixaremos. O momento que estamos vivendo nos serve para refletir sobre o quão insignificante nós somos e quanto importante também somos. Insignificantes enquanto planeta, né? Quanto às vezes a gente dá valor a coisas que na verdade não tem muito significado, não tem muito valor, não tem muita importância, as coisas materiais. E aí de repente a gente fica doente, ou um dos nossos ficam doente, ou tantos desses que a gente tem perdido, amigos, queridos e familiares. E aí, nesse momento, a gente lembra que a gente é bem pequenininho, na verdade. Mas a gente pode ser maior, a gente pode ser grande, a gente pode ser forte. De que forma? Sendo mais amoroso, mais carinhoso, além de honrar nossos ancestrais, honrando todos os nossos descendentes, fazendo no nosso dia de hoje algo melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que todos vocês estejam bem, tenham passado um Natal e Ano Novo muito bem. Desejo a todos nós uma quinta-feira abençoada, de muita luz, de muita prosperidade, de muita paz, de muita luz, de muito verde, mesmo para cada um, aqueles que não podem, por diversos motivos, sair do espaço que estão, mesmo naqueles que estão nos cinzas das grandes cidades, mas que recebam hoje um verde, muita alegria. Um beijo grande e axé. Que 2021 seja de muito sucesso, de muita força, de muita garra para todos nós.